Então, conta para nós aqui, quantos anos de casamento vocês completaram ontem? No papel, 7, porque a gente se conheceu, Aham. e aí a gente tomou a decisão de morar junto, e aí depois desse período, né, a gente se casou no São papel. 7 anos de casamento. De união, 10. Olha aí, que Deus abençoe, não é? Vamos orar daqui a pouco por vocês. São 10 anos juntos aí nesse matrimônio. Surgiu aí algumas filhos, né? Quantos filhos? Liga isso. Na verdade é 2. Está desligado lá agora. Agora, vai lá. Na verdade, Não liberaram ainda. Isso. então, na verdade Tá são. Aí. Na verdade são 3 filhos, né? Aham. É o Miguel, a Melissa e o Murilo. Então, o casal tem 3 filhos, né? Tabita, quando conheceu Ellen, já tinha o Miguel, né? Já tinha o Miguel. Então, o Miguel, a Melissa e o Murilo, né? Que Deus abençoe a união de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre família. Vou aproveitar aqui o casal aqui para me ajudar nessa exposição. Quero iniciar, agora acho que meu microfone está muito alto. Eu quero iniciar falando de uma frase de um pastor bem conhecido. Esse pastor bem conhecido, ele fez as seguintes observações sobre o estabelecimento da família. Tenho observado muitos casais unirem-se em tão grande paixão que estavam prestes a se devorarem em amor. Mas, após uma metade de ano, um fugiu do outro. Conheci pessoas que se tornaram hostis uns ao outro, depois de terem 5 ou 6 filhos e ficarem juntos um ao outro, não apenas pelo casamento, mas pelos frutos da sua união. No entanto, deixaram um ao outro. Quem escreveu isso foi Martinho Lutero, em aproximadamente 1520. E parece que a história continua se repetindo até os dias de hoje. Muitas famílias se começam com aquele fervor, com aquele calor, mas com o passar do tempo andam esfriando e às vezes perdendo aquela paixão, se afastando uns dos outros, e principalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento, de quarentena, aonde a dinâmica do casal mudou, a dinâmica da família mudou, então muitas pessoas estão pensando seriamente em divórcio, outras já estão se divorciando, né? 7 anos de casamento, 10 aí se conhecem, namoros, né? E aí, como que está? Está quente ou está frio? Olha aí, Brasil todo ouvindo, assistindo vocês. Não precisam responder. Não vou colocar vocês nessa situação, não. Mas a realidade de muitos casais é exatamente essa. Passa-se os anos, passa-se o tempo, e alguns parece que se tornam verdadeiros irmãos, né? Parece que deixam o marido parar de ser marido, a esposa deixa de ser esposa, e se tornam amiguinhos, se tornam, né, param aquele fervor, aquele calor da união, do namoro, e isso é muito perigoso. Uma família é como se fosse uma pequena comunidade, por cujo bom governo a glória de Deus pode ser promovida. A comunidade, que é constituída por várias famílias, é beneficiada. E todos que vivem nessa família podem receber muito conforto e comodidade. Então, a família funcional, uma família que funciona bem, ela é bênção para a comunidade, ela é bênção para a igreja, ela é bênção na sociedade de uma maneira geral, ela é bênção para os filhos que ali estão crescendo. No contraponto também é bem verdade, uma família disfuncional, ela é problema para a sociedade, ela é problema para a comunidade, é problema para a igreja, é um problema para todos. Então, por isso que nós precisamos ver e entender, né, como quem projetou a família, quem sonhou a família foi Deus, e Deus deixou para nós a sua palavra. E como cristãos entendemos que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós somos o que ela diz que somos, e nós temos o que ela diz que nós temos.
e fazemos o que ela diz que devemos fazer. A Bíblia é um manual de Deus para a nossa vida. Também ela tem ensinamentos para a união conjugal, para viver em família. Um texto que nós podemos começar a pensar sobre isso, está lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Gênesis 2, do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o ideal bíblico de casamento, o ideal bíblico de matrimônio, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, esse aqui é o primeiro texto que aponta para nós o que Deus deseja para a união, para o casamento. Então, a terminologia bíblica, nós vemos aqui que é um homem e sua mulher. Então, o ideal da criação é a monogamia, é um homem e uma mulher. Porém, na história de Israel, na história da humanidade, o que nós vemos após a queda? Em vez da monogamia, a poligamia, outros tantos mia aí que nós vemos. Um homem com muitas mulheres, uma mulher com muitos homens. Esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus, a segurança de Deus, é um homem e uma mulher. Nós vemos também nesse versículo a terminologia bíblica se unirá. Então, o ideal da criação é a durabilidade, a fidelidade. Então, quando nós vemos esta união, é a união para que os dois possam perpetuar até o final das suas vidas. Mas o que nós encontramos na história de Israel, na história da humanidade? Nós vemos o divórcio, nós vemos o adultério, então, isso após queda, após pecado. Vemos também nesse versículo uma terminologia bíblica dizendo: o homem, sua mulher, serão uma só carne. Então, o ideal da criação é a heterossexualidade, a fertilidade e a complementariedade entre o homem e a mulher. Mas o que acontece após o pecado na história de Israel? A homossexualidade, a esterilidade, a deteriorização das diferenças entre os sexos. Então, o ideal bíblico cristão, em Gênesis capítulo 2, verso 24, o texto que nós estamos lendo, este é o ideal de Deus, conforme a palavra está registrada. Porém, por causa do pecado, a deteriorização da família, a deteriorização do casamento, nós vemos tantas coisas acontecendo. A Bíblia também deixa bem claro que há um papel para o homem e há um papel para a mulher. Dentro da sociedade também temos os papéis para que nós possamos ter famílias funcionais segundo a palavra de Deus. O homem, ele pode ser marido, ele pode ser pai, ele pode ser filho, mas o papel dele dentro do casamento como marido, como pai, ele é o líder responsável por tudo o que acontece. E no final das contas, responsável por assegurar que as coisas essenciais estejam acontecendo na família. Geralmente eu digo aqui na igreja que 80% para esse casamento dar certo depende do homem. Eu creio que 80% para o seu casamento dar certo depende de você, marido. Assumir o seu papel, a sua responsabilidade. O papel do marido dentro do casamento é diferente da mulher. O homem, ele tem um papel, foi feito para assumir essa responsabilidade de tudo o que acontece dentro da casa. Ele é o líder, ele é a pessoa que vai conduzir, é no final das contas o responsável por assegurar que as coisas essenciais estejam acontecendo na família. 1 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9, diz assim. Você pode ler, Elinho? Vamos lá. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Amém.
Se você tiver dúvida durante a palavra, quiser deixar seu comentário, você pode deixar aí, tá bom? No Facebook, no YouTube, que nós vamos estar tentando responder as suas perguntas. Está comigo aqui o irmão Walter também, irmão Walter, biblicista, experiente, que vai poder nos ajudar a responder as perguntas dos irmãos. Então vamos lá. O texto que o Elinho disse aí. O homem, então, não foi feito da mulher, mas a mulher sim foi feita do homem. Então, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E isso no princípio, temos que entender esta palavra, não é? Então, diante disso, o marido, ele deve ser o provedor, conforme diz Êxodo capítulo 21, verso 10. Olha só o que diz Êxodo 21, verso 10. Se você, por acaso, já veio de um outro casamento, se você tem outros filhos, né, você homem, tem outros filhos com outra mulher, você não deve abandonar os seus filhos, você deve ser o provedor deles também. Êxodo capítulo 21, verso 10 diz assim: se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então a Bíblia já falava de pensão alimentícia há muitos anos atrás, não é? Então, você, rapaz, seja responsável pelos seus atos. Tem gente que coloca filho no mundo e some, né? Não é assim? Coloca filho no mundo e some, não cumpre com seus papéis. Por isso que muitas coisas nós estamos vivendo na sociedade. Diz uma pesquisa há muito tempo atrás, não sei se ainda é verdade hoje, que 70% das pessoas que estavam presas eram filhos que foram criados somente com a mãe. 70% daqueles que estavam presos eram filhos que tinham sido criados sem pais. Para você ver o que leva à disfuncionalidade da família. Então, quando eu digo que 80% para a família dar certo é responsável do homem, eu vejo aqui na Bíblia. E o homem tem que tomar muito cuidado, a mulher também, nós dizemos assim que tem duas barras que desviam o homem, né? A barra do ouro, que muitos vivem apenas em função do dinheiro, a função do trabalho, esquece da família, esquece de casa, só vive em função da fama, do dinheiro, de acumular, esquece de Deus, esquece, né, da sua vida religiosa, sua vida de fé, esquece da sua família, só vive para o trabalho. E a outra barra é a barra de saia, né? Homens que não sabem se controlar, não sabem se afastar da mulher alheia. Por isso, Salomão escreveu Provérbios, e você que tem filho homem, principalmente você, irmã, você que tem filho homem, tem que ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ensina o menino a ser um menino sábio, né? Aprende a temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, e aprende também que desviar da mulher adúltera, porque a mulher adúltera é caminho de morte, a mulher adúltera leva à pobreza. Né? Se você quer viver na falência, quer viver, né, entregar os seus bens a outros, você vai se tornar um homem adúltero. Então Provérbios fala para se afastar desse caminho de morte, nesse caminho de dor, nesse caminho que traz desgraça, que é o adultério. Então, maridos, homens, você tem uma responsabilidade muito importante dentro do casamento, da família. Você foi chamado para ser o provedor, né? Você foi chamado para ser aquele que vai liderar a casa. Não tem nenhum problema da mulher ganhar mais do que o homem, mas o homem tem que manter as coisas mínimas de casa, o arroz e o feijão, é ele que tem que manter, a obrigação dele, não é? Se você, mulher, está fazendo esse papel, está errado. Bota esse rapaz para trabalhar, fala para ele acordar cedo. Ai, coitadinho. Olha, tem muita mãe aí acabando com seus filhos. Já vou falar sobre os filhos daqui a pouco, não vou adiantar o assunto. Vamos lá. Papel da mulher. A mulher, ela pode ser esposa, pode ser mãe, pode ser filha. Vamos falar do papel dela de esposa, mãe. Espiritualmente, o marido e mulher são iguais. Diante de Deus, vocês são iguais, né? Vão dar conta do seu pecado, vão dar conta do galardão, do trabalho, do serviço que vocês têm prestado ao Senhor. Espiritualmente, homem e mulher são iguais.
Na instituição social da família, porém, há uma hierarquia de autoridade. A mulher, ela deve submeter-se a ele, reconhecendo como sua cabeça, para que afinal eles possam assim concordar como a conjunção do casamento o requer. Submissão é algo que uma esposa deve conceder por sua própria iniciativa. Se o marido tem que lembrar a sua mulher que ela deve ser submissa, ele já perdeu. Se ele tem que brigar, né, discutir, levantar a sua voz para se manter a sua liderança dentro de casa, ele já perdeu, a família está em crise. Isso é muito sério. A submissão, ela não é, isso não quer dizer que a mulher, ela é menor do que o homem, de maneira nenhuma, não é? Ser submissa quer dizer que eles estão debaixo da mesma missão, debaixo da mesma direção, debaixo da orientação do papel em qual foi confiado o marido. Deus deu a mulher ao marido para ser não sua serva, mas sua ajudadora, conselheira e consoladora. Gênesis capítulo 2, verso 18, vamos ver o que está escrito lá? Gênesis 2, 18. Irmã Tábita, você pode ler, por favor? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós vemos aqui ajudadora, companheira, aquela que é idônea, né? Então é aquela que completa. O homem sem a mulher está incompleto, a mulher sem o homem está incompleto. Então, um ao outro, né, ajudando, sustentando, auxiliando. Então, o papel da mulher é contribuir para que esta missão confiada ao seu marido de líder dentro de casa seja realizada. Provérbios capítulo 31, verso 10 a 31, fala da mulher sábia, né, mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa é aquela que trabalha, que ganha o seu pão, que traz alimento para dentro da sua casa, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido. Uau, quanta coisa, mulher é bênção, né? Mulher é bênção. Por isso que diz lá em Provérbios, aquele que encontra uma esposa, encontra um grande tesouro. Ó, meu irmão, valorize a sua esposa, valorize a sua mulher, é bênção do Senhor sobre a sua vida. Aí você diz assim, pastor, você não sabe da minha esposa. Sei sim. Se ela está desse jeito, porque muito provável você também está ajudando para ela ser desta forma, né? Então, a mulher é bênção, o casamento é bênção de Deus. O papel dos filhos, Êxodo capítulo 20, verso 12, não é? Eu não vou pedir, o Murilo não sabe ler ainda, então eu vou ler aqui. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, os filhos, eles devem honrar o pai e a mãe, em todo momento. Filhos, preste atenção, né? Preste muita atenção nos comentários que você faz dos seus pais. Papai, mamãe, por mais que às vezes eles não entendam como você entende, eles devem ser honrados. Eles devem ser honrados. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3, Paulo escreve dizendo o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não é? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, se você quer ter uma vida boa, uma vida que se prolongue, honra o seu pai e sua mãe em todo o tempo. E quando eles envelhecer, você também deve honrá-los. 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Pais, quando seus filhos já começarem a trabalhar, ensinem a honrar o papai e a mamãe. Ensine primeiro a honrar a Deus também, né? A honrar a Deus com seus bens, com seus talentos, mas ensine a honrar a Deus também, né? Honrar os pais também. Tem muitos pais que, por mais que os filhos já cresceram, ainda continuam vendo o filho como bebê, como uma criancinha.
não é? E não compartilha com eles as necessidades da casa. Às vezes a gente ajuda famílias que têm um bocado de filho dentro de casa. E eu fico me questionando, será que os pais não envolvem os filhos dentro da administração financeira? Não é? Então, filhos, tem que estar atento, ajudar dentro de casa, ajudar a família, não é? Ajudar a família, ajudar os pais, ajudar o papai e a mamãe. Tem muitos casais que acabam envelhecendo e não conseguem ter uma casa própria, e aí então os filhos às vezes não entendem que tem que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar internet. Aí o filho ganha o primeiro salário, a primeira coisa que ele compra, um celular, né? Um celular. E está dentro de casa, que tem água, tem conta, tem aluguel, tem necessidades. Claro, pai e mãe não vai pedir para você, pai e mãe não vai, porque vê que você está crescendo, espera que você tenha juízo, entenda isso. Mas às vezes não sabe, às vezes não tem essa noção, às vezes é tão sem noção que não consegue enxergar que dentro de casa tem as necessidades. A responsabilidade dos pais pelos filhos. São 3, né? Um está na adolescência. Misericórdia. É bênção de Jesus. Os filhos nascidos em nossa família são nascidos por Deus, são nascidos para Deus. Não é? Às vezes nós pais queremos criar os filhos para nós, mas temos que lembrar que nós estamos criando os nossos filhos para Deus. Porque se não estamos criando para Deus, para quem nós estamos criando? Qual vai ser a finalidade deles? Isso é muito perigoso. Os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Pais cristãos devem se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Na última igreja que eu pastorei, penúltima igreja que eu pastorei, tinha um irmão lá que a filha tinha sido promovida a desembargadora do estado lá de Minas Gerais. E esse irmão veio compartilhar comigo, e eu falei, nossa, bênção. Só que eu vi que esse irmão estava muito triste. E eu disse, mas meu irmão, você não está feliz com a promoção, né, com a sua filha conseguindo se tornar desembargadora? E ele disse, pastor, é um misto de alegria e tristeza. O misto de alegria por vê-la prosperar na sua vida profissional. Tristeza porque quando ela tinha 14 anos, e nesta igreja aqui, ela se decidiu para missões. Ela queria ser missionária. E eu disse não para ela. Eu não permiti que ela fosse ser missionária. Hoje, minha filha tem sucesso na vida profissional. Eu estou feliz por isso. Mas a minha tristeza é ver a minha filha longe do caminho do Senhor. Então, muitas vezes, os pais crentes estão pagando, se esforçando para que os seus filhos sejam pessoas de bem da sociedade, amém por isso. Pagam boas escolas, pagam cursos de informática, cursos de inglês, pagam cursos, e isso é bom, e isso é importante. Mas esquece de investir na vida religiosa, na vida de fé, na vida espiritual dos seus filhos. Richard Matter escreveu, imaginando os filhos no dia do juízo final, dirigindo-se aos seus pais que negligenciaram o seu treinamento. Ele escreveu dizendo assim, imaginando no final do juízo, aqueles filhos que se perderam, no dia do juízo, vamos dizer o seguinte, ele pensando e escrevendo sobre isso, ele disse assim, escreveu sobre isso, tudo isto que sofremos é por causa de vocês, o filho se referindo aos pais no dia do juízo. Tudo isso que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus, e não fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido, e não fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais, e no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disso. Qual é a responsabilidade de um pai cristão? Qual é a responsabilidade de um pai com um filho, dos pais com o filho? Obviamente, inclui provisão física, obviamente, né? O vestir, né?
o comer, também inclui a educação, principalmente a espiritual e a vocacional. E muitos pais têm negligenciado este lado, tem muitos pais ignorado esta questão da vida espiritual dos seus filhos. A regra puritana era que os filhos não deveriam ser deixados à vontade, sem justo fim, a fazer o que desejassem, sendo eles incapazes de se governarem. Muito diferente dos dias de hoje. Então os puritanos escreveram dizendo que não podia deixar os filhos à toa. Eles não tinham o autogoverno. Se deixasse seus filhos à toa, sem direção, eles iam se perder. Hoje, não quero fazer apologia a Piaget, escreveu muitas coisas boas, mas há aí alguns educadores que dizem que, eu sou professor, sei do que eu estou dizendo. Alguns educadores que pensam diferente de mim, vão dizer que as crianças têm que deixar à vontade, elas têm que decidir o que elas vão ser. Você não pode apontar o caminho. Se você apontar o caminho, você está sendo intransigente. Você não pode mostrar para ele o que ele deve ser. Ele tem que escolher o que vai ser. Alguns chegam até no extremo de dizer que eles devem escolher qual gênero que eles forem criados, qual gênero que eles vão seguir. Mas nós vemos que há muito tempo os pais têm a responsabilidade de educar e apontar o caminho para os seus filhos. Pais, não deixem os seus filhos à vontade, não deixem seus filhos largados na frente do celular, na frente do YouTube, na frente das redes sociais. Você que foi chamado para educar, para direcionar, para apontar o caminho para os seus filhos. Então a regra puritana era que os filhos não deveriam ser deixados à vontade, sem justo fim, a fazer o que desejassem, sendo eles incapazes de se governarem. O custo de tal disciplina exige muita vigilância, perseverança, tempo, energia física e emocional. Imagino eu 3 filhos. Tempo, energia física e emocional. Perseverança. Às vezes, uma questão muito importante, perseverança. Né? Apontar o caminho. Se apontou um caminho uma vez, ele errou. Aponte de novo. Pregue, fale, ensine, não desista. Né? Ai, porque ele está gostando de brincar com o boneco, então vou deixar. Então, aponta o caminho, direciona. Ah, porque eu gosto disso, não gosto daquilo. Aponta o caminho. Às vezes, pela essa falta de perseverança, essa falta de educação, de direcionamento, é que muitas pessoas se encontram perdidas nesta hora, longe dos princípios da palavra de Deus. Se os seus conselhos, outro contraponto, se os seus conselhos são bons e seus exemplos maus, seus filhos terão maior probabilidade de serem prejudicados os últimos do que se beneficiarem com os anteriores. Então, aquela regra que muita gente fazia dizendo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não vale com aqueles que estão perto da gente, não funciona. Né? Vai cair por terra tudo aquilo que você tem pregado, tudo aquilo que você tem ensinado. Se você ensina uma coisa, se você fala uma coisa, você tem que vivenciar ela daquela maneira, senão não adianta nada. Mais uma vez eu vou repetir, o custo da disciplina exige muita vigilância, perseverança, tempo, energia física e emocional. Os dois trabalham, os dois estudam, os dois se esforçam para trabalho na igreja, e os dois têm 3 filhos para educar. Imagino eu, como deve ser difícil. Mas aí tem que ter na agenda de vocês o tempo adequado para eles, o tempo adequado para vocês. E às vezes há um desequilíbrio, né? Esse que às vezes que causa muitos problemas em casamentos, porque às vezes queremos muito fazer uma coisa porque estamos cansados, queremos descansar, queremos
né, relaxar, mas tem coisas que nós não podemos relaxar, principalmente na fase da vida que vocês se encontram, na qual nós nos encontramos, que é na fase da educação dos filhos ainda pequenos. Se queremos colher os nossos filhos, semear essa semente para o futuro e ver os nossos filhos no caminho do Senhor, precisamos agora parar, dedicar o nosso tempo na educação religiosa e também na educação apontar uma vocação, né? Se os seus filhos chegarem aos 14, aos 15 anos, sem saber o que querem da vida, alguma coisa está errada. Provavelmente nós não plantamos no coração deles uma semente ali de direcionamento. Então é importante também semear uma vocação, apontar o caminho, mostrar as profissões, mostrar o que fazem, por que é importante isso, por que aquilo, não é? Quero terminar então com Marcos capítulo de número 9, do verso 21 a 27. Se você tem perguntas, comentários, deixa aí para nós, que nós podemos responder as suas perguntas, tá bom? Marcos capítulo de número 9, verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então esse texto está inserido naquele texto que Jesus estava no monte e houve a transfiguração. Enquanto ele estava no monte, os seus discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um garoto, mas eles não conseguiram. E aquele pai, então, ele ficou desesperançoso. Quando Jesus desceu ao monte, né, viu aquela bagunça, aquele alvoroço, ele procurou saber o que estava acontecendo. Então chamou o pai do menino, começou a conversar com ele, e aí o pai do menino disse: será que você pode? Né, você tem compaixão de nós? Ajuda-nos. Meus irmãos, talvez você está enfrentando algo parecido na sua casa. Talvez seja um filho, seja um marido, seja uma esposa, que espiritualmente tem sido guiado pelo Deus desse século. Nós acreditamos que assim como existem anjos, existem demônios, assim como a vida física, ela influencia na vida espiritual, a vida espiritual influencia na vida física. Cremos que é muito importante entendermos esta passagem. É importante sermos crentes nesta hora. Talvez você esteja passando por algumas lutas aí na sua casa. Talvez você ache que o culpado é o seu marido. Às vezes você acha que é o culpado a sua esposa. Às vezes você acha que o culpado é seus filhos. Mas muitas vezes, essas coisas estão sendo causadas por situações espirituais, ações malignas do diabo. E aquele pai, tendo esta visão, que aquele filho sofria desde pequeno, de muito tempo, aquele filho era sendo maltratado, jogado de um lado para o outro, ele corre para quem pode resolver o seu problema. E eu quero dizer para você nesta noite, quem pode mudar a história da sua família, a única pessoa que pode mudar o coração do seu marido, mudar o coração da sua esposa, mudar o coração do seu filho, essa pessoa se chama Jesus. Então nesta noite quero convidar você a ir como este pai foi em busca da ajuda pelo seu filho até Jesus. E você lutar pela sua família nesta hora, mas lutar com as armas espirituais. Parar de ficar gritando com o marido, parar de ficar brigando com a esposa, parar de ficar xingando os filhos, parar de ficar encontrando acusadores dentro de casa, sendo que muitas vezes esta luta tem início nas potestades, e que nesta noite, essa noite você vai com fé até Jesus, assim como esse pai foi até Jesus. Esse pai talvez tinha dúvida, ele pergunta para Jesus: será que você pode alguma coisa? Hoje nós sabemos que Jesus pode sim. Olha o que ele diz no verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer.
Então, em nome de Jesus, nesta hora creia que esta esposa possa ser uma bênção sobre a sua vida. Creia que esse marido possa ser uma bênção sobre a sua vida. Creia que você, sendo uma mulher sujeita a Ele, uma mulher auxiliadora a Ele, confiar a liderança a Ele, sim, o Senhor vai abençoar a sua casa. Creia sim que o Senhor pode capacitar este homem, que é um banana, que tem sido um fracasso em muitas áreas, que em nome de Jesus, a partir do momento que você ser uma mulher virtuosa, uma mulher que vai abençoar a sua casa, parar de confrontar o seu marido, a liderança dele, mas ser uma auxiliadora, esse marido vai crescer, ele vai ser o líder, vai ser o chefe da sua casa, vai ser uma bênção do seu lar. A partir do momento que você crer, a partir do momento que você exercitar a sua fé, olhar para esse menino, para essa menina, que muitas vezes está no mundo das drogas, está com essas amizades incorretas, parar de acusar, parar de inflamar, mas correr para os pés de Cristo e pedir: Senhor, transforma este filho, que ele seja a bênção que o Senhor me deu, que ele seja a herança do Senhor para a minha vida, porque ele é, sim, a bênção e a herança confiada no Senhor para você, meu irmão. Creia, porque tudo é possível ao que crer. O que aconteceu? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, espero que sejam suas palavras nessa noite: eu creio, eu creio que esse demônio cairá por terra. Eu creio que haverá paz na minha casa. Eu creio que os meus filhos serão uma bênção. Eu creio que eu verei esta mulher na casa do Senhor, este homem servindo ao Senhor. Eu creio. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Exercite a sua fé nesta noite, meu irmão. Vai até Jesus, porque tudo é possível ao que crer. Verso 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nesta noite, quero ser uma voz profética na sua casa, uma voz profética na sua vida. Se tem algum espírito imundo, que em nome de Jesus, pela fé, exercitando a fé, esse meu irmão, essa minha irmã exercitando a fé, ó Senhor Jesus, traga libertação sobre esta casa, traga libertação neste casamento, libertação nesta vida, ó Deus, cai as cadeias, abra os olhos espirituais dessa família nesta noite, ó Senhor, nós clamamos no nome de Jesus. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E aquele menino, que muitos anos era um problema dentro da sua casa, voltou para casa, curado e uma bênção. Que nesta noite, que muitos que aí estão, que estão sendo este problema na sua vida, ou você pode ser esse causador, que Jesus nesta noite possa te libertar e você ser uma bênção dentro da sua casa e na sua família. Ó Senhor, ajude esta família, ajude esta casa nesta hora. Quero orar por você, quero orar pela sua família neste instante. Quero também celebrar 7 anos de casamento, que possa haver muitos anos celebrando esta data. Que nós possamos ver essas crianças crescendo, formando família e sendo bênção na vida desse casal, e os seus filhos, os nossos filhos também, possam ser bênção na sociedade, na comunidade e na igreja. Vamos orar. A equipe de louvor pode se preparar para encerrar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai.
Obrigado porque o Senhor sempre se faz presente na nossa vida. E que nesta hora, Senhor, o Senhor atenda, Pai, esta mãe que está em lágrimas neste momento, ó Deus. O Senhor sabe porque ela chora, Senhor. O Senhor sabe porque o seu coração está quebrantado. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha trazer a paz a este lar. Que esta minha irmã possa confiar, Senhor, confiar naquele que tudo pode, que tudo sabe. Ó Deus, aquele que tem poder para transformar tragédias, transformar um coração de pedra em um coração de carne. Jesus, quem traga paz a este lar, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, a este pai que há muitos dias não dorme, ó Deus, pensando aonde estará o seu filho. Deus, em nome de Jesus, traga paz a esta casa, Deus. Muda, transforma, Deus, a este casal que há muitos dias não se conversa. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que haja perdão, haja arrependimento, que em nome de Jesus esse casal possa viver os melhores anos de matrimônio na sua vida, Senhor. Que esse demônio caia por terra, que haja paz, haja libertação, que haja alegria dos altos céus neste lar. Deus, visita os pais que ainda têm os seus filhos pequenos, que eles não venham perder a oportunidade de disciplinar e educar os seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe perder o tempo, não nos deixe Satanás roubar o nosso tempo, que perder essa oportunidade de educar e direcionar os nossos filhos. Pai, aqueles que já têm os seus filhos grandes, faça o milagre que somente o Senhor pode fazer, ó Deus, porque nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos que tudo é possível ao que crer.